da nossa realidade aqui no Brasil, mas bem comum em vários países do mundo. Listamos 10 tipos de penas de morte ao redor do mundo. Apedrejamento, uma das formas mais arcaicas, ainda assombra a população de alguns países no Oriente Médio, principalmente no Afeganistão. O apedrejamento é uma realidade bárbara e desumana, mais utilizado na punição do adultério. As mulheres são a maioria das vítimas desde que o Talibã voltou a dominar o país em 2021. Elas não podem declamar, cantar ou ler em voz alta em público. Caso olhem para um homem que não seja da família, podem ser condenadas à morte por apedrejamento. A falta de substâncias eficazes para a injeção letal fez com que os Estados Unidos recorressem à câmara de gás. Muito utilizada durante a Segunda Guerra Mundial, era evitada pelos norte-americanos por ser considerada cruel. Alguns estados começaram a usar o gás de nitrogênio. O primeiro caso aconteceu em 2024. O estado do Alabama precisou matar um preso através de uma câmara de gás. O condenado ficou consciente por vários minutos até tremer e se contorcer. Nossa, isso é chocante, né? Alguns métodos de execução são previstos na legislação ou feitos de forma secreta. Afogamento é supostamente usado em regimes autoritários como a Coreia do Norte. Desertores relatam condenados mergulhados em tanques ou rios até se afogarem. Enforcamento, o método mais comum, aplicado em países de diferentes continentes e culturas. A forca é usada como punição no Egito, no Irã, no Iraque, na Síria, em Singapura e até no Japão. Pode ser rápido ou longo e doloroso. A forma mais rápida é a queda longa, calculada com base no peso do condenado. Isso causa uma morte quase que instantânea. Se uma pessoa condenada à pena de morte pudesse escolher, esse provavelmente seria o método que ela escolheria. A injeção letal é a forma mais indolor de matar alguém. É usada nos Estados Unidos, China e Vietnã. O prisioneiro é conectado a um monitor cardíaco. Primeiro, um anestésico induz o coma. Depois, um relaxante paralisa os músculos. Por fim, uma substância causa a parada cardíaca. Mas as coisas podem sair do controle. Em alguns casos, a administração das drogas pode falhar. Enquanto alguns países se preocupam em fazer um processo menos humilhante e desagradável, outros fazem questão que a execução seja perversa e sangrenta. É o caso da Arábia Saudita, que até hoje usa a decapitação como método de pena de morte. Além de ser extremamente desumano, a decapitação geralmente acontece em público, como uma forma de mandar um recado para a população. Segundo a ONU, até menores de idade são decapitados na Arábia Saudita. Em 2019, 37 pessoas foram decapitadas de uma só vez no país, e alguns corpos ainda foram expostos nas ruas. Os relatos dos ativistas internacionais é que geralmente os presos são torturados antes de serem executados. Os principais motivos são terrorismo, assassinato, estupro, roubo à mão armada e tráfico de drogas. Tudo isso faz com que a Arábia Saudita seja um dos países com a maior taxa de execuções do mundo. Ficou surpreso? Conta pra gente aqui nos comentários. Na Arábia Saudita, a decapitação é usada como pena de morte. Geralmente acontece em público, como forma de recado. Até menores de idade são decapitados. Em 2019, 37 pessoas foram decapitadas de uma vez. Ativistas relatam tortura antes da execução. Flagelação. Para muitos países, apenas a pena de morte não é o suficiente. O condenado precisa ser torturado e sofrer em público. Por mais que seja um método mais raro, a flagelação ainda existe. A flagelação é um castigo corporal que envolve bater repetidamente na pessoa condenada, com instrumentos como chicotes, varas ou correntes. Muitas vezes, durante a condenação, são estipuladas quantas chicotadas o preso vai receber. Por sorte, em algumas situações, a agressão não é suficiente para matar, mas nem sempre o destino ajuda. O condenado geralmente é amarrado ou imobilizado, para o corpo ficar mais acessível aos golpes. O preso pode ser amarrado a um poste, ficar deitado de bruços ou ajoelhado.
É comum que a execução seja feita por um carrasco treinado, que aplica o número de golpes definidos pela sentença. Um dos lugares mais conhecidos por praticarem a flagelação é o Iêmen, no Oriente Médio. O grupo armado rebelde Houthi ainda exerce muito controle no país e costuma punir os criminosos com açoitamento. Os motivos da condenação geralmente são divergências. Flagelação. Para muitos países, apenas a pena de morte não é o suficiente. O condenado precisa ser torturado e sofrer em público. Por mais que seja um método mais raro, a flagelação ainda existe. A flagelação é um castigo corporal que envolve bater repetidamente na pessoa condenada com instrumentos como chicotes, varas ou correntes. Religiosas. Cadeira elétrica clássica. Em documentário e em filmes de terror, a cadeira elétrica ainda é um dos métodos mais utilizados em alguns estados americanos. Apesar de ter sido criada para ser uma forma mais humana de execução, a verdade é que a eletrocução nem sempre funciona muito bem. As falhas podem causar um sofrimento desnecessário ao condenado, e por isso, esse método vem sendo muito criticado nos Estados Unidos. Para começar, o condenado precisa ter as pernas e o cabelo raspado, e isso para que a corrente elétrica flua com mais facilidade. Depois, o preso é amarrado numa cadeira, geralmente de madeira. Os eletrodos geralmente são conectados diretamente na cabeça e nas pernas. Em seguida, começam os choques. A primeira descarga elétrica é a mais forte e dura de 15 a 30 segundos. O objetivo é provocar imediatamente uma perda de consciência e uma parada cardíaca no prisioneiro. Para garantir o falecimento, os executores ainda aplicam uma segunda descarga elétrica, desta vez mais lenta, para causar danos cerebrais irreversíveis e assegurar a morte de todos os órgãos. Religiosas. Cadeira elétrica clássica. Em documentário e em filmes de terror, a cadeira elétrica ainda é um dos métodos mais utilizados em alguns estados americanos. Apesar de ter sido criada para ser uma forma mais humana de execução, a verdade é que a eletrocução nem sempre funciona muito bem. As falhas podem causar um sofrimento desnecessário ao condenado, e por isso, esse método vem sendo muito criticado nos Estados Unidos. Fuzilamento rápido ou lento é uma das execuções de pena de morte mais usadas. É comum na Coreia do Norte, na China, na Indonésia e em alguns estados americanos. Um pelotão de homens armados fica posicionado a alguns metros da vítima, que pode ficar de pé ou sentada. Os disparos geralmente são simultâneos, mas podem ser mais lentos dependendo do país. Execuções extraoficiais. Populações enfrentam milícias, terroristas e radicais ultra-religiosos. Grupos que fazem justiça com as próprias mãos. Execuções extraoficiais, não previstas na legislação. Relatos surgem ao redor do mundo. Espancamento até a morte. Acontece durante linchamentos. Alvo: crimes repudiados pela sociedade, como a pedofilia. Queima-em-pira é comum no Brasil. Corpos queimados encontrados pela polícia, não motivada pelo delito. Fogo dificulta a identificação. Corpo carbonizado é difícil de examinar. Crime sem vítimas é difícil de solucionar. Queda de penhasco é outra execução. Vítimas jogadas de precipícios. Corpos destruídos encontrados. Prática antiga e cruel. Radicais gostam de tradição. E extremismo é ou não é? Já conhecia esses tipos de pena de morte pelo mundo? Qual é o pior para você? Escreve nos comentários. Compartilhe, curta e siga o canal. Até a próxima!